Oferendas religiosas, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, também aqueles que nos assistem de suas casas. A liturgia deste segundo domingo, depois da festa da Páscoa, traz para nós uma importante, e bela reflexão, quando Jesus se apresenta a nós e assim nos diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a vida, pelas suas ovelhas. Voltemos às diversas passagens do Evangelho. Jesus manifesta a sua bondade, a sua misericórdia, de maneira muito clara, muito visível. O introito da Santa Missa de hoje, começa com essas palavras: da misericórdia do Senhor está cheia a terra. Aleluia. Pela palavra do Senhor foram criados os céus. Aleluia, aleluia. Exultai, ó justos, no Senhor. Os retos de coração devem louvá-lo. A terra está cheia da misericórdia do Senhor. Nós nos deparamos no Evangelho, nosso Senhor, visitando Zaqueu, que era considerado um impostor, um pecador público, um homem desonesto. Nós encontramos Jesus acolhendo e perdoando a Maria Madalena. Encontramos Jesus chamando aqueles homens simples para fazer parte da igreja que ele iria instituir, a Santa Igreja Católica. E escolhendo aqueles homens para viver essa grande missão de anunciar ao mundo a sua palavra e de mostrar ao mundo a sua bondade, a sua misericórdia. Vemos Jesus se compadecendo também das misérias humanas, das coisas temporais, materiais, quando Jesus multiplica os pães para saciar a fome daquela multidão. Encontramos Jesus derramando a sua misericórdia no alto do Calvário, perdoando o bom ladrão. Encontramos Jesus, como o Evangelho de ontem, na festa da redescoberta da Santa Cruz. Jesus que se encontra à noite com Nicodemos. Nicodemos era um homem importante no templo e começava a ver Jesus como o Messias, o Salvador, mas ainda gozava do seu status, da sua responsabilidade no templo, e começa o seu contato com Jesus à noite. Ainda precisava talvez quebrar, vencer o respeito humano, mas ele vai estar depois lá no alto do Calvário e vai acompanhar a morte e o sepultamento de nosso Senhor. E Jesus, compreendendo também aquele momento de fragilidade, de fraqueza, aquele processo inicial de conversão. E Jesus que aceitava que ele procurasse somente à noite para não aparecer diante do público. O coração misericordioso de nosso Senhor. E por isso Jesus, com toda a firmeza, com toda a segurança, diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Aquele que vê a necessidade e se coloca a serviço e dá a vida por elas. E nosso Senhor instituiu a Santa Igreja Católica com essa grande missão de mostrar ao mundo a sua bondade, a sua misericórdia, de ser um instrumento para encher a terra da sua misericórdia, para podermos rezar com a igreja, como o introito da Santa Missa de hoje: da misericórdia do Senhor está cheia a terra. Aleluia, aleluia. Olhemos um pouquinho a história e a vida da igreja. As grandes obras de caridade do mundo, iniciadas, instituídas, mantidas pela igreja. Alguns santos que chamam a nossa atenção, instrumentos de Deus, para mostrar ao mundo a misericórdia de nosso Senhor, esse dar a vida pelas almas, pelas ovelhas.
Se olharmos São Camilo de Leles, que inspirado por Deus foi cuidar dos doentes, instituiu hospitais, foi inspirado por Deus para formar uma congregação religiosa dos camilianos para cuidar, trabalhar nos hospitais, ao mesmo tempo cuidando do corpo e sendo a ocasião de ali poder alimentar a alma e cuidar das almas, a ocasião de se prepararem, né, para a eternidade. Se nós olharmos o grande São Vicente de Paulo, o grande pai da caridade, como é chamado na igreja, e que vai instituir também casas de caridade espalhadas pelo mundo inteiro, cuidando de crianças, jovens, adultos, idosos. A obra de São Vicente espalhada pelo mundo inteiro, o grande São Vicente de Paulo. Se nós olharmos para São José Benedito Cotolengo, lá em Turim, uma casa imensa, casa da caridade. Pois aquilo que a gente possa pensar das mazelas, né, da humanidade, ali tem um cantinho para cuidar de tudo isso. Crianças, jovens, adultos, aqueles que têm os seus limites físicos, né, de andar, deficientes físicos, os surdos, mudos, as fragilidades morais, para cuidar de moças que caíram na vida do mundo, perdida, prostitutas, a restauração, a restituição, a dignidade. Uma grande casa de caridade que se sustenta na confiança, na providência de Deus. E ali a grande mensagem, a grande verdade que gera e que mantém aquela casa até os dias de hoje. A providência, a casa da divina providência. Se olharmos o grande São João Bosco, que foi inspirado por Deus para cuidar da juventude, mais do que dar o alimento, o abrigo, mas cuidar dos corações, cuidar das almas. E assim poderíamos colocar diversas instituições de caridade. Mais próximas a nós, o grande Padre Pio, também cuidando dos hospitais, dos doentes, dos enfermos e cuidando das almas. É Jesus que, por meio da igreja, pelo dom do sacerdócio católico, mostra ao mundo a sua bondade, a sua misericórdia. Nem precisamos ir muito longe, a nossa casa de caridade, o nosso abrigo. Também a figura, a presença do sacerdote no início, né, da fundação, para que assim pudéssemos ter essa casa de caridade. Vamos dando continuidade àquilo que foi com o auxílio dos fiéis, dos leigos, mas a presença do sacerdote, do Monsenhor Francisco. E assim poderíamos colocar diversos exemplos. Mas sobretudo a grande missão da igreja de mostrar a misericórdia de nosso Senhor, perdoando os pecados, no sacramento da confissão, tirando as almas, né, das garras do demônio e colocando na porta do céu, transformando inteiramente as vidas, os corações, é a misericórdia de nosso Senhor. Quantos têm a oportunidade, por meio da igreja, de se confessar, de receber e se restaurar, de receber o perdão dos pecados? Nosso Senhor derramando a sua misericórdia sobre a humanidade no anúncio da palavra de Deus, na pregação do Evangelho, na catequese. Jesus alimentando as almas com o seu próprio corpo na Sagrada Comunhão, na Sagrada Eucaristia. E quanto nós podemos pensar nos benefícios espirituais que Deus concedeu e concede ao mundo pelo dom do sacerdócio católico. E o quanto é importante nós pensarmos nisso, sobretudo para nós sermos gratos a nosso Senhor. E colocarmos ainda um pensamento muito realista para nós, especificamente para a nossa paróquia. O privilégio de termos 4 sacerdotes em nossa paróquia. E termos diversas oportunidades de nos encontrarmos com Deus pelos sacramentos, pelas santas missas. O quanto nós devemos ser
gratos a nosso Senhor. E não podemos nos esquecer disso. A bondade, a misericórdia de nosso Senhor. E o quanto nós precisamos reconhecer isso em nossas vidas. E o quanto nós precisamos corresponder a esse dom de Deus, a essa misericórdia do Senhor. Que por meio da igreja, se utilizando da humanidade, vai mostrando ao mundo a sua bondade, a sua misericórdia. E também cada fiel leigo que precisa ser um instrumento da misericórdia do Senhor. Um instrumento para mostrar ao mundo o quanto esse Jesus é bom. O quanto a fé católica nos conduz à prática do bem, nos conduz às obras de misericórdia. E nós precisamos estar conscientes dessa nossa missão de mostrar ao mundo esse rosto bondoso, caridoso, misericordioso do Senhor. O Domingo do Bom Pastor nos traz essa importante, bela reflexão. Mas hoje, de modo especial, a igreja nos convida e nos exorta a nós lembrarmos isso. A importância de nós rezarmos pelas vocações, rezarmos pelas vocações sacerdotais, para que Deus suscite entre as nossas crianças e jovens novas vocações. Aqueles que já foram chamados pelo Senhor, que estão se preparando nessa sementeira que é o seminário, tendo vocação, que possam perseverar, que perseverem na sua vocação, para que sejam sacerdotes, para que sejam bons sacerdotes, fiéis à igreja, fiéis a nosso Senhor. As últimas estatísticas aí apontam, um crescimento muito grande de católicos no mundo, graças a Deus. Agora na Páscoa, milhares de pessoas foram batizadas agora na vigília da Páscoa, no mundo inteiro. Um crescimento muito grande do catolicismo. Agora esse momento que a igreja vive, um momento de fé, com a morte do Santo Padre o Papa e com a preparação para o novo Papa. É um momento da igreja também de evangelização. É um momento também de conversão, porque o mundo inteiro vem falar da igreja, do Papa, da sucessão apostólica. E se alguém desconhecia, toma o conhecimento de que aquele que vai governar a igreja, que vai assumir daqui uns dias o governo da igreja, tem essa ligação com São Pedro, essa ligação com o nosso Senhor. Vai ser o Papa de número 267 da história. E o mundo inteiro, os jornais do mundo inteiro vão mostrar isso. Então é um meio de evangelização. Mesmo aqueles que não querem propagar o catolicismo, mas é um assunto que de alguma maneira mexe com todos, interessa a todos. Mesmo aqueles que talvez queiram dar descaso a isso, mas não conseguem ficar totalmente imparciais. E vão esperar, ver, saber quem foi anunciado lá que vai ser o novo Papa, que é o novo governante da igreja. Representante visível de nosso Senhor para governar a sua igreja, instituída por Ele. E entrega o seu poder na pessoa de São Pedro e dos apóstolos. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E nosso Senhor, com a sua igreja no decorrer da história, através das suas aparições, das aparições da Virgem Maria, Jesus também, vivendo esse cuidado com as suas ovelhas, foi lembrando de verdades fundamentais. Vamos ouvir a mensagem de Nossa Senhora nos convidando à oração, nos convidando ao arrependimento dos pecados, nos convidando à contrição, à mudança de vida, nos convidando à modéstia, à pureza de coração. Aquilo que já havia sido revelado por nosso Senhor. E na sua bondade e na sua misericórdia vai relembrando ao mundo essas verdades fundamentais. Nossa Senhora vem nos falar da vida eterna, vem nos falar do céu, vem nos falar do inferno para nós corrermos, fugirmos de lá. É Jesus, o bom pastor. O cuidado de nosso Senhor por meio da igreja, de nos transmitir com segurança a sua doutrina. A segurança que nós temos na assistência do Espírito Santo sobre a igreja, na infalibilidade da igreja,
nas questões de fé, de moral. E o quanto isso nos dá segurança em sermos católicos, segurança em vivermos a nossa fé. Jesus é o bom pastor, entregou o seu poder, a sua autoridade, a sua doutrina à Santa Igreja Católica. Mas o mundo está povoado de falsos pastores. Outros que querem assumir essa missão de nosso Senhor, querem assumir essa escolha de nosso Senhor e vão iludindo, enganando a humanidade, com propagandas falsas de prosperidade, com falsos milagres, inventando histórias, inventando milagres, iludindo a tantos. Isso vai se espalhando hoje com a facilidade da transmissão da internet, isso vai crescendo cada vez mais. Enquanto sendo iludidos por essa falsa propaganda do Evangelho, por essa falsa mensagem do Evangelho. Se nós olharmos, por exemplo, o cuidado da igreja, o rigor da igreja católica, ao anunciar um milagre. Agora há poucos dias, uns 20 dias atrás, foi comprovado mais um milagre do santuário de Nossa Senhora de Lourdes. Desde a aparição de Nossa Senhora em 1858, muitas pessoas que se dizem miraculadas, curadas por Nossa Senhora. Mas a igreja reconhece com muito cuidado, tem muito rigor no anúncio desses milagres. Passa por um critério muito rigoroso para que ninguém seja iludido, enganado. Depois de muitos anos foi comprovado agora mais um milagre oficialmente do Santuário de Lourdes. O milagre de Nossa Senhora. A igreja espera 5 anos para ver se aquele milagre, se aquela cura, aquela enfermidade não retornou, não voltou. Não é só porque houve uma melhora momentânea e vai sair anunciando um grande milagre. Não, o rigor da igreja, a seriedade na pregação do Evangelho. Para que ninguém seja iludido no anúncio da palavra de Deus. E o quanto nós devemos ser gratos a Deus por sermos católicos e termos essa segurança na doutrina católica. Temos essa segurança dessa infalibilidade garantida por nosso Senhor com a assistência do Espírito Santo. Agora, nessa nossa preparação de toda a igreja para o conclave, para nós podermos acompanhar e esperar aquele que vai governar a igreja, e vai governar aquele que vai ser escolhido pelo Espírito Santo, e que vai iluminar os cardeais para escolher aquele para o momento atual da igreja. Tem um autor que faz uma reflexão interessante e diz o seguinte: por que termos medo? Talvez se fôssemos nós para escolher os 12 apóstolos, provavelmente nenhum deles passaria no nosso crivo, né? Nenhum deles seria o escolhido nosso. E muito menos o chefe, São Pedro. Não era o mais sábio, não era o discípulo amado especial por nosso Senhor, que era São João. Homens simples, pescadores. São Mateus era um cobrador de impostos, não era nem bem visto na sociedade. E foi chamado por Jesus: vem e segue-me. E assim, qual passaria no nosso critério? E qual nós escolheríamos para o chefe? São Pedro? Aquele que negou Jesus? A quem Jesus corrigia muitas vezes, prontamente? E Jesus fez questão de dizer que o discípulo predileto era São João, e não foi o escolhido para governar a igreja. Não foi aquele que ouviu de nosso Senhor: eu te entrego as chaves do reino dos céus, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Essas palavras foram dirigidas a São Pedro. Tu és Pedro, sobre esta pedra que tu és, eu edificarei a minha igreja. A segurança da igreja, guiada, assistida pelo Espírito Santo, divina, do coração do nosso bom Jesus, do Jesus o bom pastor, que é o Filho de Deus,
e que dá para nós essa segurança, essa tranquilidade e nos conduz a esse caminho de fé. Portanto, vamos nós, prezados irmãos e irmãs, nesse domingo do Bom Pastor, sobretudo agradecendo a Deus nosso Senhor, os dons que nosso Senhor nos concedeu e nos concede, pelo dom do sacerdócio católico, colocarmos nas nossas orações, de modo especial por esses dias, né, obviamente rezarmos, né, pelo futuro da igreja, né, por aquele que vai, para que os cardeais possam abrir o seu coração à ação do Espírito Santo e escolher, né, o novo Papa o quanto antes, né, para nós como que curarmos, preenchermos esse vazio no nosso coração, na nossa alma. Pedimos a intercessão de Nossa Senhora. Vamos iniciar hoje a missa da noite, a novena de Nossa Senhora de Fátima. Rezarmos pelas vocações sacerdotais, rezarmos de modo especial pelo nosso seminário, pelos nossos seminaristas, pelos nossos sacerdotes, pela nossa administração apostólica, para que vivamos essa grande missão de sermos também o pastor das almas, fiéis a nosso Senhor, fiéis à igreja, e para que um dia, por graça e misericórdia de Deus, todos nós alcancemos a glória do céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ficamos todos de pé, juntos cantemos a nossa profissão de fé. Espírito Santo, nasceu